Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos conversar sobre os postulados da reta e do plano. Ou seja, quais são as propriedades que existem quando a gente envolve reta e plano. Vejamos, existe reta e, numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Existe um plano e, num plano, bem como fora dele, também há infinitos pontos. Vamos verificar aqui então a ilustração desse postulado. Nós temos então uma reta, que é essa que está em verde, onde toda e qualquer reta, não se esqueçam que ela é infinita, pois ela é formada por infinitos pontos. E num plano geral, eu também tenho um plano já definido, onde aqui no exemplo é esse plano em amarelo. E esse plano também é formado por infinitos pontos, até porque ele também é formado por infinitas retas. Então, o primeiro postulado trata justamente disso, tá? Que se nós temos uma reta e nós temos um plano, ambos são formados por infinitos pontos. Próximo postulado. Dois pontos distintos determinam uma única reta. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui os pontos A e B, onde eles estão marcados aqui no desenho em roxo. Por esses dois pontos só passa uma reta, independente de ela ser uma reta infinita, independente de ela ser um segmento de reta ou uma semirreta, tá? Então, independente da sua classificação, por dois pontos quaisquer só passa uma reta. Então, se eu tivesse uma outra reta passando por cima ou passando por esses pontos, essas retas seriam coincidentes. Mas eu posso também ter a seguinte situação. Um outro postulado importante é que, por um único ponto, eu tenho infinitas retas passando por ele. Aí é diferente, pois eu só tenho um ponto. Mas, entre esses dois, só tem uma reta. Se eu tiver uma outra reta diferente dessa aqui, já não vai ser reta, vai ser curva, tá? Eu não tenho como passar duas retas por dois pontos. Terceiro postulado. Três pontos não colineares, ou seja, três pontos que não estão situados numa mesma direção em relação a uma reta, determinam um único plano que passa por eles. Isso quer dizer, então, o seguinte. Eu tenho aqui três pontos onde, se você verificar bem, esses três pontos, se eu passar uma reta, eu não vou conseguir interligar os três, a não ser que eu passe mais de uma reta. Então, quando nós temos três pontos que não são colineares, esses três pontos, pelo menos três deles, né, já me determinam um plano. Então, esse plano, que é essa parte de azul, é determinado justamente por, no mínimo, três pontos. É um postulado muito importante também. O próximo me diz o seguinte. Se uma reta tem dois pontos distintos no plano, então ela está contida no plano. Como assim? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, tem os pontos A e B, onde por esses pontos A e B me passa uma única reta. Como é que eu sei disso? Nós vimos agora há pouco nesse postulado aqui do lado, tá? Então eu tinha aqui onde dois pontos distintos determinam uma única reta. E é essa mesma ideia que a gente vai utilizar aqui para o quarto postulado. Então, se esses dois pontos estão situados em cima de um plano, e por esses dois pontos passa uma única reta, automaticamente também a reta ela faz parte do plano. Então é justamente isso que está indicado aqui embaixo. Reparem, os pontos A e B pertencem ao plano alfa e automaticamente os pontos A e B pertencem também a essa reta R, tá? Então, se eu tenho um plano onde nesse plano tem dois pontos pelo menos, dois pontos diferentes, logicamente. E eu consigo desenhar uma reta que passa por esses pontos, então, automaticamente também, essa reta ela faz parte do plano. Então, percebam aqui que nós temos alguns postulados bem importantes que tratam da posição de reta e plano. Agora você pode pensar, e para que de repente isso aqui é importante? Bem, quando um diretor ele vai dirigir um filme, uma novela, uma série, enfim, até mesmo comercial, ele tem que ter essa noção da posição de reta e plano para quê? Para que ele possa colocar e situar os seus atores ou os objetos dentro da cena
de acordo com a sua vontade. Então ele consegue perceber que nós temos pontos colineares e pontos que pertencem ao plano, onde, de repente, esses pontos podem ser considerados como sendo os atores ou objetos. Então é muito importante isso, pessoal, para a composição de uma cena, a composição de um comercial, a composição de um filme, tá? Então esses postulados que envolvem reta e plano têm a sua importância dentro do cinema e da televisão também. Então fique à vontade para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!